Eu tenho aqui essa consulta simples, ele gerou aqui para mim os campos, mas aí eu não vou trabalhar muito com a consulta hoje. Como eu falei, a maioria das mudanças foram dentro das quebras e do resumo. Então eu vou vir aqui, vou tirar o filtro, vou tirar o detalhe, certo? E vou tirar também a consulta. Ou então posso deixar a consulta caso a gente precise, mas vou colocar o resumo como inicial. Mas ele está desabilitado aqui porque eu preciso criar as quebras para ele funcionar, certo? Então, na parte das quebras, a gente tem um novo jeito de fazer as quebras. Antes a gente criava uma quebra e selecionava os campos, era bem limitado. E a gente tinha quebra dinâmica, quebra estática, continua as duas opções, né? A diferença é que a estática, ele já vai vir com a quebra, e a dinâmica você pode criar a quebra dinamicamente. Ou seja, vai selecionar os campos e o usuário final pode escolher dinamicamente dentro da aplicação como vai querer fazer a quebra. Tá? No caso do resumo, geralmente já se utiliza a quebra estática, porque se eu utilizar a quebra dinâmica, quando eu executar a aplicação, ele vai vir sem quebra nenhuma. Aí eu vou ter que fazer a quebra para só aí ver o resumo. No caso, se eu quiser já o resumo de cara, geralmente a gente coloca a quebra inicial, né? E o resumo como aplicação inicial, para que eu tenha, ao invés de uma aplicação de grid, uma aplicação de resumo ou pivot table, como queiram chamar. Então, vamos criar aqui uma quebra com o campo categoria, a data, e aí essa novidade da gente poder arrastar a data mais de uma vez e ter vários períodos aqui de data, né? Então você pode combinar aqui de acordo, ou você pode colocar vários e depois arrumar lá dinamicamente. Aqui também para você já selecionar o eixo X e o eixo Y, aqui ele vai colocar no caso a categoria no eixo X e as datas no eixo Y, para a gente fazer a comparação. E aí você tem a separação da totalização, né? Totalização agora do resumo e da consulta. Como é que funcionava antes? A gente fazia as quebras, ia na parte de totalização e selecionava os campos para totalização, mas aí ficava igual para a consulta e para o resumo. Eu tinha que passar pela consulta e depois ir para o resumo. Não tinha uma independência do resumo. O que a gente fez foi separar, como se fossem 3 aplicações diferentes. A gente isolou aqui cada uma dessas áreas, que aí a gente pode trabalhar de forma independente aqui, cada uma das partes. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer uma quebra simples. Aqui a gente também vai falar um pouquinho já sobre essas opções. Vou só gerar aqui para a gente visualizar. Opa, faltou o nome aqui. Tá, quebra 1. Aqui, então, ele vai ainda gerar pela consulta. E aí ele traz aqui as quebras e eu posso ir para o sumário. Então, para evitar essa navegação, é que eu vou lá na consulta e selecionar o módulo inicial como resumo, para a gente analisar, por enquanto, só o resumo, ok? Então, ele trouxe aqui esse resumo. Eu tenho as categorias, eu coloquei aqui por semestre, deixa eu colocar por mês, que ele fica mais detalhado. Ok, então a gente tem as categorias, e aí ele fez a primeira quebra por ano e a segunda quebra por mês, certo? Até aí, beleza, ele traz aqui a soma, que foi a totalização que eu coloquei lá, traz uma totalização por quebra, e no final, uma totalização, um total geral, né, que chama. E aí, aqui em cima, eu também posso fazer a modificação do eixo, né, selecionando aqui essa opção. Eu posso também mostrar essa questão da ordenação por valor ou por label. Isso aqui eu não entendia bem, mas aí é muito útil, por exemplo, para campo data, né? Se você tiver, por exemplo, por label, ele vai trazer o campo, ele vai fazer uma totalização, por exemplo, 1, 2, 3, se você tiver mês 1, mês 2, mês 3, ele vai colocar o dia e misturar os meses, porque aí ele vai fazer como se fosse uma ordem alfabética. Geralmente no próprio Excel ele faz assim. Se você colocar por valor, aí ele vai considerar mesmo o valor e vai trazer a totalização pela ordem que tem que ser, né? Pela ordem da data, porque aí ele vai pegar o valor do próprio banco de dados, de inserção, no caso a data de inserção, aí ele vai fazer a ordenação certa. Por isso que ele até traz aqui esse campo tipo data, ele colocou por mês, a gente pode modificar também o outro, que aí no caso do ano não faz muita diferença, mas aí do mês sim. Então ele já colocou por valor, certo? Uma opção que o pessoal já falou aqui para mim agora nas sugestões
é que em alguns pivot tables, resumos que tem por aí, acho que até o Jaspersoft, você pode arrastar aqui, fazer o drag and drop das colunas. No caso do ScriptCase, a gente tem que utilizar essa opção aqui que eu mostrei. Se você mudar aqui, ele vai trazer as categorias para o lado de cá, né? Então você tem essa opção aqui de mudar. Já é bacana porque já deixa um pouco mais dinâmico. Mas essa opção de drag and drop a gente planeja colocar em breve. Porque aí muita gente, quando eu estava falando do resumo, Márcia, eu queria aquela opção de trazer, porque aí fica um pouco mais dinâmico para o usuário final mexer, tal. Então aí teria que fazer mais um trabalho para a gente modificar aqui, mas acho que vai ser o andamento natural aí da aplicação de resumo, ok? Então, o que é que a gente tem mais aqui? Isso aqui que a gente está passando, que vocês estão vendo, é um hover, né? Que aí ele vai, se a tabela, se tiver muitos registros, ele vai mostrando aqui ou não, você decide essa opção. E a gente tem também aqui a contagem das linhas, né? Aqui a do sequencial, vocês estão vendo aqui que ele vai fazendo a contagem geral, certo? E você tem também aqui no final de cada período o total, certo? Então essas três opções que eu mostrei você pode configurar aqui dentro da totalização. Essa opção de totalização antes ela era uma opção como essa aqui, e a gente tirou e colocou para consulta, certo? Porque aí você pode trabalhar aqui a totalização da consulta e aqui a totalização das quebras, a totalização do resumo, tudo separadamente. No caso aqui pode ver que ele não tem campo nenhum, porque aqui a gente não colocou nenhum campo. E aí na parte de quebra ele mostra os campos da quebra, e na parte de campos do resumo, ele mostra aqui os campos do resumo, certo? Então, dentro da configuração do resumo, porque aí a gente está falando aqui do total do resumo, você vai ter aqui essas três opções. Exibir o label do subtotal, exibir o número da linha e exibir o hover nas linhas do resumo. Esse hover foi aquele que eu mostrei agora, que estava aparecendo aqui o 2013. Então, se eu colocar para não exibir, ele não vai, quando eu passar o mouse aqui, ele não vai exibir, certo? Esse é o número sequencial da linha, que é esse sequencial aqui do lado também. Eu posso colocar aqui para exibir ou não, ele já vem default para exibir. E essa label do subtotal, ele está exibindo o nome total aqui no final, mas aí eu posso colocar para ele exibir o valor, porque aí ele vai exibir o valor de acordo com o total. No caso aqui, o total da quebra principal, que no caso é o ano, né? Que aí ele colocou aqui é o total de 2013, aqui é o total de 2014, total 2015, e aí vai ser de acordo com o resumo que vocês estiverem fazendo, ele vai colocar aqui a opção, você decide se quer mostrar total ou valor, ok? Então essas três opções aqui dentro da configuração do resumo. Antes, todas as configurações de totais ficavam dentro dessa parte de totalização, mas aí como eu falei para vocês, vocês também vão ter as configurações da totalização, mas aí de acordo aqui com os campos que vocês escolherem para totalização, certo? Que aqui é só a totalização da consulta e aqui é a totalização do resumo. E aí se a gente quiser fazer também alguma configuração de campo, cada um tem seus campos, como eu falei. Então, por exemplo, eu tenho aqui os campos da quebra, posso ir aqui no mês e ele está mostrando lá o número do mês. Eu posso mostrar, por exemplo, o nome, né, do mês. A gente tem aqui, ele está formatando de acordo com as configurações regionais automaticamente. Daí eu posso trocar aqui e colocar alguma outra formatação de data que eu queira mostrar. Ele traz aqui alguns exemplos, né? Então a gente pode colocar aqui de acordo com essas opções aqui, com essas opções disponíveis. Deixa eu colocar aqui, acho que é um M, que aí ele mostra só o mês. Se usar as configurações regionais, ele pega automaticamente das configurações padrão do ScriptCase. Então ele mostrou aqui o mês com 3 dígitos, mas aí como eu mostrei a gente tem outras opções lá, de mostrar o nome do mês completo, data completa, enfim. Certo? E aí se você clicar no mês, ele traz aqui a consulta, que a gente deixou o módulo da consulta aberto, com o detalhamento do mês. Isso aí também já tinha, ok? O Felber está perguntando aqui, no resumo conseguimos colocar o percentual ou o ranking dos meses? Sim, consegue, porque a gente tem um tipo de campo percentual na consulta, né? Ele traz aqui também os tipos de dados normal, e se o campo for percentual, você tem aqui o tipo de dado percentual e o calculado por cento, que aí normal já tinha na consulta, também está disponível para o resumo, tá? Então consegue sim mostrar alguma diferença percentual, alguma coisa assim, dependendo da totalização. Então deixa eu criar aqui uma segunda quebra, nova quebra, colocar aqui
quebra 2, aqui é 2, e essa quebra aqui eu vou fazer ela por cliente e total de vendas, tá? Então ele simplesmente vai trazer uma soma, ou ele pode colocar um máximo, eu posso colocar aqui um máximo total de clientes. Então essas opções aqui também a gente adicionou a variância, o desvio padrão, contagem e a contagem distinta. Eu estava tentando entender um pouco aqui o cálculo da variância do desvio padrão, até coloquei aqui, cadê? Nessa parte aqui, né? Porque aí a variância do desvio padrão ela tem a ver com a média, né? Ela na verdade é uma medida de dispersão que vai mostrar aquele valor com relação à média. Então, dos exemplos que eu estava lendo aqui, ele dava muito exemplo de fábrica, no caso do cálculo de peças, de valor por pessoa que estava fabricando. Então, você vai ter uma média geral e a dispersão ela vai dizer quanto cada uma daquelas pessoas ficou mais acima ou mais abaixo da média, certo? Então, um cálculo um pouco mais complexo nessa tabela que a gente tem aqui. Eu não tenho como mostrar porque eu teria que ter uma comparação de valores e aí eu tentei colocar e ficou um valor nada a ver. Mas aí, para quem trabalha aí com aplicações, principalmente desse tipo de coisa, de comparação de produção, alguma coisa assim, é muito comum. E aí a gente tem média ponderada que já tinha, e é importante dizer aqui, na questão da média ponderada, por exemplo, é o único campo que você utiliza que ele vai precisar de uma outra configuração. Na configuração antiga do Script Case 8, você selecionava a média ponderada e do lado você já podia dizer o campo que você ia utilizar para calcular a média ponderada, que a média ponderada ela precisa de um campo peso, né? Que aí vai dizer qual o peso para fazer a comparação da média com o peso. Então, como aqui a gente modificou a interface, essa opção ficou um pouco escondida, mas eu vou mostrar para vocês. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, média ponderada, e aí quando eu salvo, a gente vai, no caso a gente está aqui no campo, na totalização do resumo, então a gente vai lá no resumo, abrir a quebra 2, então ele vai estar lá com a média ponderada, e aí quando eu estou utilizando média ponderada, ele vai abrir esse campo aqui, peso médio ponderado, que aqui é onde eu vou selecionar o campo para calcular o peso, certo? Então ele diz aqui, ó, escolha o campo que será usado como peso da média ponderada. No cálculo da média ponderada, multiplicamos cada valor do conjunto por seu peso, isto é, sua importância relativa. Então, obrigatoriamente você vai ter que ter essa informação em tabela, esse campo, e vai selecionar aqui para ele fazer o cálculo da média ponderada, ok? Então esse é um detalhe importante somente para esse tipo de totalização, média ponderada, ok? Então deixa eu colocar aqui máximo para esse exemplo. E aí como eu estou utilizando duas quebras, ele vai trazer a consulta ainda com a primeira quebra, porque é a quebra padrão, né? Foi a primeira quebra que eu selecionei, só que ele vai abrir aqui o Group By para eu selecionar a segunda quebra e aplicar. Essa condição das quebras eu posso mexer aqui na parte de configuração das quebras estáticas, e aí ele vai trazer aqui a ordenação das quebras, né? Então eu posso dizer aqui se eu quero default a quebra 1 ou a quebra 2. Então o pessoal sempre perguntava, se eu quiser que venha sem nenhuma quebra e ele tenha que selecionar. Aí você pode criar uma quebra vazia, deixar aqui a quebra vazia no início, e aí ele vai executar sem nenhuma quebra e vai aparecer o botão quebra para você selecionar. Esse nome também quebra é muito técnico, né? Geralmente o pessoal muda. Então você pode vir aqui também, ó, na barra de ferramentas do resumo e customizar o posicionamento. Não, deixa eu ver se ele coloca aqui. Acho que tem que ser só na consulta mesmo, que ele deixa mudar o nome. Aqui na consulta, que aí você pode modificar essa palavra aqui de quebras para alguma outra coisa, certo? Se quiser modificar para sempre, pode modificar lá nos Langs, aqui, ok. Então, aproveitando que a gente está com essa segunda quebra aqui, que é só simplesmente os empregados, desculpem, os clientes e o máximo de venda de cada cliente, a gente pode já demonstrar aqui a opção do limit. Deixa eu fechar aqui. A gente tem dentro do resumo essa nova opção de limit, que aí serve simplesmente para a gente definir um limite para a nossa consulta ou resumo, certo? Então ele vai listar aqui as quebras. Então eu quero, por exemplo, somente na quebra 2 fazer um limite. A quebra 1 vai ficar normal, mas na quebra 2 eu quero fazer um limite de vendas para trazer os 5 ou 10, não sei, a quantidade que você quiser, melhores clientes, que nessa quebra a gente está fazendo uma comparação cliente e vendas, né? Então ele vai executar, vai trazer novamente a quebra 1, que é a que está lá na ordenação como primeira,
E aí, se eu vier aqui no Group By, selecionar a quebra 2, ele vai mostrar somente os 5 maiores clientes, certo? Então, aqui você pode também utilizar essa opção de limite no resumo. Tem aqui as sumarizações, né, que são iguais. E você define o campo. Se quer mostrar de cima para baixo ou de baixo para cima. E a quantidade, certo? Essa opção de limite, ela também foi adicionada dentro da consulta, no SQL. E aí na consulta, ele vai colocar aqui, se eu colocar, por exemplo, 5 aqui, ele vai trazer os 5 primeiros clientes. Ele não está fazendo sumarização nenhuma. No caso, a sumarização, então ele vai trazer aqui de forma aleatória. No caso, eu tenho que botar, cadê a consulta? Que aí ele está com o módulo inicial resumo. Deixa eu colocar aqui a consulta. Pronto, aí ele trouxe aqui os clientes, né, só os 5. E você vai poder, dentro do SQL, definir alguma sumarização. No caso, pode fazer aqui dentro do próprio SQL, um AVG, um SUM, dependendo do que você queira analisar para essa consulta. Que aí, a gente já fez aqui até um exemplo uma vez, que foi, eu queria trazer as 5, era um exemplo de faturação, eu acho, não. E aí, eu tinha que trazer os 10 melhores clientes. E a gente fez tudo na mão aqui dentro do SQL. Dava para fazer já. Essa opção, como a gente adicionou no resumo, a gente aproveitou e adicionou aqui na consulta também. Certo? Vou voltar aqui o resumo. E aí dentro do resumo ainda, deixa eu fechar novamente, a gente tem a opção de filtro, né? A gente tem vários filtros dentro da consulta. A gente tem, na consulta em si, o filtro refinado, né? Que aí foi uma opção já desde a versão 8. A gente tem a aplicação de filtro, que é como se fosse uma aplicação de filtro integrada com a consulta, que aí você gerencia ela aqui dentro de filtro avançado. A gente tem o filtro dinâmico, que é aquele que você seleciona os campos e eles vão ficar disponíveis na consulta para o usuário fazer o filtro de forma dinâmica. E tem o Quick Search, que é aquele filtro rápido que fica lá, você coloca qualquer termo e ele vai fazer a busca. Então, além desses 4 tipos de filtros que a gente tem na consulta, a gente adicionou um filtro para o resumo. Tá? Então, esse filtro do resumo, ele funciona da seguinte forma. Você tem os campos, e aí você vai selecionar os campos, e eles vão ficar, todos os campos que você selecionar vão ficar fixos lá na interface, certo? E cada campo vai ter aí algumas opções de acordo com o tipo de dado. Então, a gente tem, por exemplo, um campo de tipo data. Então, ele vai trazer aqui as opções de data, que aí você vai decidir como esse filtro vai aparecer lá na aplicação final. Então, ele pode aparecer com um intervalo de datas, e aí ele vai trazer lá o intervalo, você vai definir o intervalo lá dentro da aplicação. Eu vou deixar um desses para a gente ver. Vou colocar mais uma vez aqui com outra opção, com o período real. E aí no período real você tem seleção simples ou múltiplos valores, ou seja, selecionar de 1 por 1 ou mais de 1, certo? E aí, a partir das opções de período real, ele habilita aqui a opção de escolher valores, que aí você vai selecionar qual o melhor período ali para essa seleção, ok? Então, por exemplo, você pode colocar por ano, ano e trimestre, ano e mês, ano e semana, data completa, e aí vai definir aqui para período real. Então, ele vai aparecer assim lá. No caso, a gente selecionando por ano, vai aparecer assim, certo? Eu vou deixar esse aqui como período real, adicionar mais um para período relativo. E aí, período relativo também, ele tem a opção seleção simples ou múltiplos valores, e você tem aqui os valores. Ano corrente, último ano, último mês, certo? Mais uma vez aqui, para a gente selecionar a última opção, que é período sazonal. Período sazonal, ele vai ter aí trimestre, mês, semana, dia da semana, e aí, de acordo com a opção aqui, você seleciona o que você quer que seja mostrado lá no filtro, e ele vai aplicar isso diretamente no resumo. Então, vamos visualizar logo aqui esses de tipo data. Ok, então ele trouxe aqui período de data, você vai ter que colocar aqui manualmente a data, certo? Aqui é o primeiro lá que é período real, eu acho. É período real. Então, a gente selecionou por ano, então ele faz aqui o resumo em tempo de execução, certo? Aí você pode limpar.
A outra opção que a gente tem lá é período relativo. Então ele trouxe aqui o ano corrente, que a gente selecionou também. No caso não achou nada, limpar. E o último que foi quarter. Aliás, a gente selecionou período sazonal e colocou trimestre, certo? Então ele trouxe aqui os trimestres e você pode selecionar aqui trimestre 1, trimestre 2, ou fazer pode usar mais de um também, utilizar um ano, 2013, trimestre 3, pode combinar também um filtro com o outro, certo? Então esses 4 que a gente utilizou aqui são as 4 opções de datas. Vamos cancelar aqui, vou apagar para a gente mostrar uma com valores, certo? Então vamos selecionar aqui preço, um campo moeda, para demonstrar aqui as opções. Então, para campo moeda, ele vai trazer a função que vai aplicar, né? Que aí você pode querer ver uma soma, um máximo, uma média, as mesmas funções de sumarização que a gente tem nas outras opções. E aí ele vai trazer um slider para selecionar o range de data, certo? Isso aqui é uma opção que tem no campo valor. Você pode selecionar também, por exemplo, deixa eu trazer esse campo novamente. Se você colocar aqui valores reais, ele abre mais 2 opções, né? No caso, Select Box e Multi Select Box. Para valores, pode ser utilizado também, mas aí faz mais sentido quando por exemplo, que ele coloca aqui país ou produtos, quando não é uma opção de valor, esse tipo de campo, certo? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar esses sales, e vou colocar, pode ser categoria. Então, categoria ele vai trazer, vou colocar aqui o Canadá, e aí você pode colocar um lookup, no caso dessa categoria ele já traz o nome da categoria, mas se for um ID, você pode fazer um lookup para ele, ao invés de mostrar o ID, mostrar o nome, certo? Então tem essa opção aqui de lookup para esses tipos de campo, valores reais, ou quando é um campo texto, né? Campo varchar. Então vamos executar aqui para ver. Ok, então ele trouxe aqui o sales com esse range, né, de valores, que aí ele vai fazer de acordo com a seleção aqui, posso limpar também. Então ele faz, no filtro refinado, ele tem um comportamento diferente, você seleciona o range completo, só ele aplica, mas aqui, como a gente observou em outros BIs, ele faz dessa forma, você seleciona e ele já faz na hora da seleção, independente se você seleciona de um lado ou do outro. No caso do filtro refinado, a gente tem que fazer a seleção e aplicar. Esse aqui não, ele já faz em tempo de execução, certo? Aqui na parte de categoria, a gente colocou o Select, né? Como eu falei, ele já traz o nome das categorias. E aí você pode aqui selecionar de acordo com a categoria. Então, essas opções aqui do filtro trazem aí bastante uma gama variada de coisas para você apresentar aí para o cliente, né? Esses filtros dinâmicos dentro da aplicação. Então eles ficam fixos aqui, né? Assim como o filtro da consulta, o filtro refinado, ele fica fixo aqui. Mas aí se você conhecer um pouquinho de JavaScript também dá para colocar onde quiser. Mas acho que aqui em cima é o melhor lugar para ele. Então ele está disponível aqui e no gráfico também. A gente colocou todas essas opções no gráfico. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre gráfico e aí eu posso mostrar lá para vocês. O que tem ainda aqui dentro do filtro? Essa opção aqui de quebras. Para que serve isso? Então, por exemplo, a gente tem, ele diz assim, campos do filtro versus quebras. Então, ele vai listar as minhas quebras, certo? E os campos que eu estou utilizando lá no filtro. Então, o que é que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando sales e categoria. Aí, ele vai listar aqui sales e categoria. E aqui ele vai listar todas as quebras. No caso, eu tenho 3 quebras. Eu tenho uma quebra dinâmica que eu posso utilizar ou não. Ele já traz aqui fixa. Eu tenho a quebra 1 e a quebra 2. Porque o que acontece? Eu posso querer mostrar esse filtro, esses 2 filtros aqui, eu posso querer mostrar somente na quebra 1. Na quebra 2 eu não quero mostrar. E aí eu posso ir lá, salvar aqui, criar outro filtro. Posso criar aquele filtro de data, por exemplo. Então vou colocar aqui intervalo de datas. Então, esse filtro de datas eu quero usar na outra quebra. Então, ele vai listar aqui o filtro de data. E aí, esse filtro de data eu quero utilizar somente na quebra 2. Não quero utilizar na quebra 1.
Na quebra 1 eu quero utilizar o filtro de seios e o filtro de categoria. Então ele vai selecionar os filtros aqui de acordo com a minha seleção de quebras. Então na verdade ele me dá essa opção. Então eu estou aqui na quebra 1, ele trouxe para a quebra 1 o filtro seios e o filtro categoria. Aí se eu mudar para a quebra 2, ele vai alterar para o filtro de data. Porque eu disse que nessa quebra eu quero utilizar o filtro de data. Então é para isso que serve essa opção aqui, quebras, que aí é justamente para fazer uma organização aí dos filtros com relação às quebras. Tá? Então se eu criar uma quebra dinâmica, ele vai trazer aqui os 3, ou não vai trazer nenhum se eu selecionar, ok? Então essa opção aqui serve para isso. A totalização vindo para cá, mas aí as opções de totalização continuam iguais às da versão 8, né, que a gente tinha aqui. Na documentação, isso já está lá documentado, tá? Eu até deixei aqui aberto para mostrar para vocês. A gente liberou também a documentação. E aí, se tiver alguma dúvida, a gente colocou lá também na documentação. Tudo isso aqui detalhado dentro da consulta. Vocês podem consultar também na documentação. A gente fez a ideia dessa nova documentação, a gente também colocar vídeos, deixar ela um pouco mais dinâmica. Que é essa ferramenta que a gente está usando agora, possibilita isso, o gerador da documentação. Dá para fazer uma tela com campo de pesquisa em cima e o resultado embaixo. No caso, essa opção você tem que usar o filtro da consulta, certo? A gente tem aqui, por exemplo, se eu colocar o filtro, e eu vou colocar o módulo inicial como filtro, certo? E dentro do módulo do filtro, eu defino qual vai ser a aplicação que vai aparecer quando eu fizer o filtro. Então, por exemplo, um resumo, né? E aí ele dá essa opção aqui de usar iframe, ela vem marcada como não, você coloca como sim. E aí o que é que vai acontecer aqui? E aí ele dá também essa opção do estado inicial, que aí esse já vai exibir os valores ou só vai exibir depois que você fizer o filtro. No caso, eu costumo colocar aqui como não. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar a aplicação de filtro em cima, no caso o filtro da consulta, certo? Isso aqui é o filtro. Aí eu vou fazer aqui, por exemplo, por categoria. Pegar aqui essa categoria, aí quando eu faço a pesquisa, ele traz embaixo. Aí no caso ele abre aqui um iframe, eu posso aumentar a largura desse iframe, a altura, dá para configurar também aqui na parte de configuração. Se você quiser mexer tudo para mexer no filtro, você vai mexer aqui. Lembra, a consulta ela é toda dividida, então se eu quero as opções avançadas do filtro, eu tenho essas opções aqui e também tenho as opções aqui. Então tenho aqui a parte de configuração, onde eu posso definir margem, eu posso também selecionar os campos, né, da barra de ferramentas, os botões ou os campos do filtro avançado, porque aí ele vai vir aqui ele vem por default só com 4 campos, que isso é o script case que já organiza lá nos valores padrão. Mas aí você pode já definir que venha mais campos, mudar aqui o layout, da mesma forma. Então, como a gente colocou lá o módulo inicial, a gente selecionou aqui filtro como módulo inicial, e após o filtro ele vai trazer o resumo, poderia ser uma consulta, poderia ser um PDF, você vai definir aqui o módulo que vai aparecer depois do filtro, e aí usar iframe sim, o estado inicial vai ser se ele vai vir com os resultados já exibindo ou não, ok?